Hoje o tema é Golden Shower? É isso mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui, mas também estamos em outros vários lugares. Você pode me encontrar no janaviscardi.com.br, que é o meu site. Inclusive, cadê você contratando para aquela palestra, para aquele curso sobre linguagem, gênero, comunicação? Cadê você? Você também pode me encontrar na minha newsletter, eu sempre deixo aqui embaixo a referência, caso você queira se inscrever. Eu hoje em dia apareço em outros lugares também, então tem uma coluna minha lá no Justificando, que você pode acessar. Vou deixar aqui embaixo o link de novo. E tem também o podcast, se eu tivesse um podcast, de 15 em 15 dias a gente lança um episódio novo, não tô sozinha, tem Xisto, tem Adriano, tem Joyce, todo mundo reunido falando de coisas curiosas por aí. E aí hoje, por falar em coisas curiosas, vocês me pedem cada coisa, e aí eu fico tentando estabelecer as conexões para poder falar desses assuntos que vários de vocês me pediram para falar dessa coisa do Bolsonaro essa semana e tal. Não sei se você acompanha as tretas que acontecem no Twitter, mas antes da gente falar então das tretas especificamente do Twitter, acho que se você está no Twitter, já deve ter percebido que lá é o lugar, é a mídia oficial do Bolsonaro. É o lugar onde ele escolheu comunicar tudo que ele faz, seja na campanha e seja agora que ele já é o presidente eleito. E se você não está no Twitter, mas que acompanha aí as coisas pelos jornais, já deve ter percebido que, de fato, vários dos comunicados, das informações que ele passa para a população, ele passa através do Twitter ou na Record, né, gente? Que é a única rede televisiva que faz as coisas corretamente. Todas as outras são o demônio, não é mesmo? Então, enfim, sendo o Twitter esse lugar, o Bolsonaro vai comunicar muitas coisas nesse espaço. E aí, nessa última semana, agora, no período do carnaval, a gente teve realmente coisas que ele decidiu comunicar que não dá pra entender. E aí tem um elemento aqui que é o que me interessa mais, para fazer uso dessa treta, é a maneira como ele comunica algumas coisas. Hoje, o que o Bolsonaro faz no Twitter dele? Ele costuma postar ações específicas do governo que ele vem conduzindo. Se você for olhar lá agora, vai ver ele falando sobre a participação do Exército para corrigir problemas graves no asfalto de uma BR aí, que está deixando os caminhoneiros passando por realmente perigo por conta dessa BR. Então ele está falando de ações muito específicas e pontuais, e aí esses tweets, eles são muito objetivos, comunicando efetivamente uma coisa. Olha, sabemos que a BR está em situação grave, assim que passar o período de chuva vai acontecer tal coisa. Então é muito objetivo e pontual dizer o que ele está fazendo. E aí ele vai ter outros tipos de tweet, que são os tweets em que ele vai falar sobre costumes. Eu não sei se você percebeu, mas o discurso do Bolsonaro de campanha era direcionado ou a brigar com o socialismo, que ninguém sabe onde é que existiu esse socialismo no Brasil, mas ele está criando essa verdade dele aí sobre o socialismo. Então ele falava muito de socialismo, e aí falava de partidos também. Ou então ele falava dos costumes, ele falava da moral, falava do tudo que estava errado. E aí muitas vezes esse discurso dele para falar de costumes, ele batia direto ou indiretamente, ora nas feministas, ora na comunidade LGBT, membros da comunidade LGBT, mas era sempre olhando para essa coisa da moral. E agora o Twitter dele tem esse elemento de comunicar coisas mais específicas, mas mantém ainda muito essa cara de campanha, de atacar elementos de moral, digamos assim. E por que eu fiz todo esse preâmbulo? Porque esse tweet que gerou tanto burburinho na internet é justamente um tweet em que ele vai supostamente atacar a moral. Só que o que ele está fazendo? Ele está falando sobre o carnaval. Vamos lá, eu vou ler pra vocês e vou deixar printado aqui na tela o tweet dele. Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem as suas conclusões. E aí tem um vídeo de uma pessoa, não sei se é em cima de uma banca, não sei, de jornal. Vem uma outra pessoa e sobe e faz a tal da coisa que chama Golden Shower. Ou seja, olha, aqui também é aprendizado sexóloga, Jana sexóloga. Vem uma outra pessoa, tira o pinto pra fora, faz xixi. Essa pessoa oferece, a outra pessoa que tinha colocado o dedo no cu, oferece a cabeça. E aí o xixi é feito na cabeça e essa pessoa roda e o xixi roda e é isso que acontece. Como
é que esse vídeo apareceu na internet? Não se sabe, parece que o BuzzFeed fez aí uma matéria dizendo que quem fez realmente esse vídeo bombar foi o Alexandre Frota, que começou compartilhando, e aí outras pessoas continuaram compartilhando, vários bolsonaristas compartilhando, e aí o Bolsonaro por fim compartilhou. Mas aí vamos olhar, o que me interessa aqui é olhar a maneira como este tweet especificamente está sendo escrito. Ele começa falando: não me sinto confortável em mostrar. Mostrar é um verbo transitivo, direto e indireto, mostrar algo a alguém. Então, eu mostro alguma coisa para alguém. E aí ele não diz isso, então você precisa de um complemento para que a sua mensagem seja clara, objetiva. Então, quando ele diz não me sinto confortável em mostrar, ele não continua, ele não diz mostrar o quê. Então já começa aí, mostrar o quê? O vídeo, essas imagens, o ato cometido no vídeo. O que ele não se sente confortável em mostrar? Ele não diz, então já fica uma coisa meio solta, frágil em termos de língua portuguesa. Aí ele bota uma vírgula e vai, mas temos que expor a verdade. E aí é uma característica de outros textos do Bolsonaro. Eu já fiz uma análise do discurso dele aqui, na verdade de alguns discursos dele aqui, falando justamente sobre isso, como palavras de efeito, genéricas são empregadas. Então, além de ter deixado esse mostrar sem o seu complemento, ele fala que temos, e aí temos, quem são esses temos? É ele como presidente, é ele e a população, ele e a equipe dele, já que o Twitter dele não é pessoal, como ele é uma figura pública, né? Ele é o presidente. Então, quem seria esse temos? Temos que expor a verdade. E aí, a verdade, gente, é algo muito, muito genérico e que no meu entendimento, como eu tenho visto as mensagens deles, isso é estrategicamente colocado aí. É como se tivesse uma verdade. É essa verdade que ele está mostrando agora para quem? Para a população. E aí ele vai dizer que a população precisa ter conhecimento. A população precisa ter conhecimento da verdade. Então, essa coisa que ele vai apresentar é a verdade, é o que acontece, né? Então a gente não tem espectros, não tem variações sobre um tema, é aquilo ali que ele vai mostrar. A gente ainda não viu o que é, porque o vídeo está embaixo. E aí ele fala, a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. O verbo tomar não combina com o substantivo prioridade. Você toma uma atitude. Você não toma uma prioridade. Não dá para entender o que ele quer dizer efetivamente aqui. A população tem que tomar a prioridade, tem que ter prioridade, tem que tomar uma atitude com relação a quê? Ele vai mostrar isso, e o que é a prioridade da população quando ele mostra isso? Veja que não tem nada claro, não tem nada explicado aí. Tudo fica no ar, é essa cortininha de fumaça mesmo, tá? Aí ele continua, né? Ele fecha essa frase, essa oração, e aí ele continua. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Então aí ele vai deixar claro que ele está falando do carnaval brasileiro, e aí essa imagem que ele apresenta embaixo vai resumir o que é o carnaval brasileiro. Tá? Atenção, brasileiro. E aí ele fala, comentem e tirem suas conclusões. E aí esse final é curioso, é quase como um pedido de engajamento, sabe? Que se faz nas redes sociais. Comentem. E aí tirem suas conclusões. Tirar as suas conclusões com base em quê? Então veja só como você espalha a confusão. Você não diz exatamente o que você está fazendo, você diz que não se sente confortável, mas ainda assim você está apresentando uma imagem. Essa imagem você está dizendo que é a representativa do que é o carnaval no Brasil. E aí você traz essa imagem e pede para as pessoas tirarem as próprias conclusões. Esse vídeo, claro, viralizou. E aí a gente tem esses problemas que são de ordem mesmo linguística, de escrita mesmo, o que é que você escolhe. Mas no meu entendimento isso é uma estratégia mesmo. Quando você olha os outros posts do Bolsonaro no Twitter que tem a ver com falar sobre moral, sobre costumes, é isso, você ataca em partes a comunidade LGBT, você faz um discurso que é vago, porque aí fica todo mundo meio, nossa, olha só o que é que ele tá falando. Então ele não tá dizendo muita coisa, mas ele está sendo conservador, e aí a maneira de replicar isso é as pessoas dizerem, nossa, e vocês ficam prestando atenção no fato de ele ter postado, olha o absurdo que essas pessoas estão fazendo. E aí então de novo você gera todo
uma comoção e um burburinho em torno dessa ideia, e aí você faz com que as pessoas falem, olha, e aí os esquerdistas, então você mobiliza uma série de raciocínios, tipo, os esquerdistas estão preocupados com uma coisa, mas não estão preocupados com a maneira como as pessoas se posicionam, isso é crime, na rua algo assim, isso é atentado ao pudor, não deveria acontecer, e tá acontecendo o tempo todo. E aí ele continua então atacando a moral, a ideia de moral, trazendo aqui sempre essa ideia do conservadorismo muito presente. E eu não tô dizendo isso porque, ai, que legal que esses caras fizeram na rua, isso supostamente é atentado ao pudor, eu não sei como é que isso se classifica legalmente, mas ele resume o carnaval como essa coisa. Eu estive no carnaval, há anos eu participo do carnaval, foi a primeira vez que eu vi um Golden Shower. E aí, pra complementar o que ele faz um outro tweet adiante e ele pergunta o que é Golden Shower. Isso é de uma imprudência muito grande, porque inclusive o carnaval gera muito lucro para o Brasil, ele é o presidente, muita gente está vendo o que ele está dizendo, então, em termos de língua portuguesa, isso está ruim, mas está ruim também em outras instâncias que são extralinguísticas, que tem a ver com o que o discurso faz para além do que é a qualidade dessa escrita. Então, esse discurso, ele atinge um grupo grande de pessoas, então gente do mundo inteiro viu esse tweet, diferentes jornais no mundo reportaram que ele transformou o Twitter dele num Pornhub, sei lá, num universo pornográfico, e não deveria ser essa a postura dele. E aí, de novo, ele lança essa cortina de fumaça, porque a crítica, quando feita, as pessoas vão falar, nossa, você está preocupada com ele ter postado isso e não está preocupada com a postura dessas pessoas. Bom, não é que eu não estou preocupada com a postura dessas pessoas, mas primeiro, teve autorização para divulgar isso para tanta gente? Essas pessoas autorizaram? Como que é? Segundo, alguma medida legal efetivamente foi tomada na ocasião por que aconteceu? E terceiro, o carnaval é isso, exclusivamente isso, um carnaval que movimenta, já que ele fala tanto de economia, economicamente o país, me parece que está faltando a ele esse conhecimento econômico, ou na verdade, o que ele queria era simplesmente fazer essa algazarra toda para de novo manter essa estratégia de um discurso que fala sobre a moral, sobre costumes e que vai, portanto, criticar elementos que são fortes contra aquilo que ele entende como moral e costumes. E para além disso, o carnaval foi um grande elemento de crítica ao governo Bolsonaro, muita gente criticando o governo Bolsonaro do carnaval, então é a maneira como ele tem de revidar a esse posicionamento das pessoas que estão nas ruas, pulando, brincando, não necessariamente fazendo isso, definitivamente não fazendo isso, mas que estão curtindo e que estão politicamente ativas, reclamando dele lá nas ruas. E aí, então, eu convido você para dar uma olhada no Twitter do Bolsonaro para justamente ver o quanto ele mescla esse tipo de discurso que é confuso, que é difuso e que você não sabe bem o que ele está dizendo, mas você sabe muito bem o que ele está dizendo, e essas outras postagens que são mais objetivas, que tem mais a ver com uma prática mesmo de governo, e ele tem feito isso com regularidade no Twitter dele. Então, nesse sentido, ele continua em campanha, porque ele continua falando do socialismo, ele continua falando de moral e bons costumes, e ele continua, portanto, atiçando os botes e aqueles que votaram nele, que continuam muito fortes e ferrenhos e cegos no bolsonarismo e que não se abrem para ver os equívocos da postura dele, mesmo quando esses equívocos acontecem. Então, não estão dispostos a isso, porque aí vão olhar única e exclusivamente porque seria essa postura equivocada dos indivíduos e não do Bolsonaro. É muito importante estar atento a isso, porque é algo bastante recorrente e que tem a ver certamente com uma estratégia não mais de campanha, mas de presidência, e eu acho que é preciso falar sobre essas coisas também. É possível também olhar para os elementos de linguagem, como eu trouxe aqui para vocês, e eles são também importantes para você que escreve texto. Aprenda como não fazer com o Bolsonaro. Mostrar precisa vir com complemento. Você precisa dizer o que é que você está chamando de verdade. A verdade é só aquilo que você pensa. Então, depois, quando ele vai usar a palavra liberdade em outras falas dele, como ele usou para falar que o exército estava cuidando de venezuelanos, vou deixar aqui o tweet, que ele fala que ele sempre combateu o socialismo e que ele quer a liberdade. Aí a gente faz essa conexão, o que é que ele está chamando de liberdade, já que ele, por conta de um
vídeo ele está questionando todo o movimento do carnaval, um movimento que é cultural brasileiro e que não deveria ser abolido ou questionado em sua essência. Essas posturas não representam todo o carnaval e ele diz que sim. Então como é que você vai atacando e minando movimentos culturais através de discursos tortos e vazios e depois você fala de liberdade em outros discursos e você vai deixando as pessoas concentradas nesses outros. Ah, tá vendo? Olha só como ele tá pela liberdade dos indivíduos aqui. Então é uma estratégia mesmo comunicativa e é preciso que todos estejam atentos e é preciso também que as pessoas que votaram em Bolsonaro estejam atentas também a essa postura do presidente eleito, porque ela é a que vai marcando esse lugar da confusão e que nos deixando pensar que, nossa, será que ele é essa figura ou não é? E eu não acho isso saudável para nenhum de nós. Então, sempre atentos aos discursos, a gente segue juntos por aqui. Um beijo para vocês todos. Tchau, tchau.